audiência pública. Hoje nós vamos fazer uma apresentação dos relatórios que vai tratar do Plano Plurianual de Investimento para 2026 a 2029, da LDO, que é para 2026, e o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido da execução orçamentária do segundo quadrimestre de 2025. Beleza? Eu quero cumprimentar aqui o prefeito, a dama, o demais secretário, o pessoal aqui presente, e vamos convidar o secretário de Educação, José Roberto Pereira da Silva, para fazer a demonstração das informações do segundo quadrimestre. Então vamos lá, vou apresentar alguns números aqui para vocês, referente ao período de 1º de maio a 31 de agosto desse ano, que é o segundo quadrimestre. Algumas são informações resumidas, então se alguém se interessar por informações mais detalhadas, a gente tem tudo isso lá na nossa Secretaria de Educação, à disposição de todos que tiverem interesse, né, em mais informações a respeito de alguns números ou algumas informações que possam não estar aqui hoje, mas a gente está à disposição para fornecer todas as informações para qualquer esclarecimento, tá bom? Então, nós temos aí como referência ao mês de agosto de 2025, nós temos matriculado aí 1.317 alunos distribuídos aí nas nossas 5 escolas, né? A maior quantidade de alunos está na escola Centro de Promoção e na escola Construindo Saber, com 427 e 421 alunos respectivamente. Isso tendo como referência o mês de agosto, as matrículas do atendimento do mês de agosto. Nosso quadro de servidores está composto dessa forma, né? Um total de 172 servidores, também com referência o mês de agosto. Professores efetivos temos 43, professores contratados 28. Pessoal de apoio efetivo compreende motoristas, relatores, vigias, os técnicos, total de 41 servidores e contratados 42. Nossa equipe multiprofissional, que é composta pela nutricionista, assistente social e psicólogo, né, são 3 servidores. Então, nosso departamento de esporte temos 6 servidores e os servidores em cargos de nomeação, né, de chefia, nossa assessora pedagógica, no cargo de nomeação, são 9 servidores, totalizando aí 172 servidores do quadro da educação, com referência ao mês de agosto. Vou passar alguns dados do atendimento, por exemplo, da nossa equipe multidisciplinar. Aí estão os atendimentos feitos pela assistente social e pela psicóloga. Foram 140 atendimentos nesse período, de maio a agosto, né? Esses atendimentos foram individuais, familiares ou em grupo, né? E esses atendimentos envolvem também a área rural, as escolas rurais e as escolas urbanas. Então, são 140 atendimentos a casos, praticamente aos casos especiais, de alunos especiais. Tivemos palestras também, em alusão ao 18 de maio, ao agosto lilás, né? Palestra na Escola Paulo Freire com prevenção ao bullying, né? Que a gente tem enfrentado algumas situações mais delicadas, principalmente na Escola Paulo Freire. Então a nossa equipe fez esse trabalho lá na Escola Paulo Freire, prevenção, né, a questão do bullying. E tem uns registros, né, do agosto lilás, setembro amarelo também, tem uma foto ali que já entra para o 3º quadrimestre, né, mas já está a foto ali, já registrando. Na merenda escolar, nós utilizamos aí, né, foram investidos aí pelo pregão 163.173, e da chamada pública, que fica para a aquisição dos produtos da agricultura familiar, foram 76.550. Um total de 239 mil aí nesse quadrimestre, esses 4 meses. Da agricultura familiar, que é importante destacar, a lei obriga que se adquira no mínimo 30% dos recursos federais para a aquisição da agricultura familiar. Então, nós recebemos ali 75 mil e aplicamos 76 mil. Então, a gente passou de 100% aí, né? Essa diferença que tem ali utiliza-se recurso próprio, né? É isso?
Já tinha, né? Eu já tinha um saldo lá. Então essa diferença de 75 para 76 é um saldo reprogramado anterior. Tá? Mas o que importa é ressaltar o mínimo que a gente tem que adquirir é 30% e nós passamos em bastante no investimento na agricultura familiar. Esse montante atende aí no mínimo 10 famílias, né, da agricultura familiar. É isso, né, isso mesmo. Então, a gente está investindo praticamente todo o recurso e mais um pouco para que a gente consiga adquirir os produtos da agricultura familiar e aumentar a nossa agricultura. Foram servidas aí nesse período, de maio a agosto, 124.800 refeições comuns. Bastante, né? Foi feito comer um pouco nessa reunião. Essas necessidades alimentares especiais foram servidas 1.200 refeições. Aqueles casos de alunos com intolerância à lactose, por exemplo, né? Algumas necessidades especiais foram servidas 1.200 refeições, totalizando 126 mil. Então vejo que é uma quantidade boa, né, de refeições e de qualidade. Então, graças aos recursos que tem, às políticas públicas que voltadas para a merenda escolar, a gente consegue atender bem aos nossos alunos. Transporte escolar. Diga-se de passagem, o transporte escolar hoje é um gargalo na educação. A gente está tendo um custo de investimento alto e não necessariamente que a gente está tendo recursos do governo federal ou até do estado para o transporte escolar. É bom frisar que o transporte escolar, no primeiro momento, a obrigatoriedade é para os alunos da área rural, e nós temos hoje 427 alunos. Porém, a gente tem ônibus que ele tem a rota dele, que vem da área rural, passa pela cidade e acaba transportando os alunos da cidade. E é importante a gente, já estamos prestando contas, né? É importante frisar que a gente tem alguns relatos que os ônibus andam lotados e tal, mas porém, é uma situação que a gente não tem muito controle, porque o ônibus vem da área rural, para, por exemplo, em uma escola aqui na área urbana e os alunos já embarcam. O motorista não tem como expulsar o aluno dentro do ônibus, ele acaba transportando dentro da cidade de uma escola para outra. É importante que a gente diga isso, porque tem havido umas informações, os alunos estão andando em pé no ônibus, mas não necessariamente que são os alunos que nós temos que atender, que são os 427 da área rural. O que ocorre é que quando esse ônibus entra na cidade e para na primeira escola, como por exemplo a escola Portal, que a gente chegar até a escola Vinícius, que atravessa a cidade, desce aluno e já embarca o aluno, não tem como a gente barrar isso. Então isso tem gerado esse tipo de situação, mas é uma situação que a gente está tentando resolver. Mas é bom frisar que a obrigação nossa é o transporte dos alunos que residem na área rural. E na área rural a gente não está tendo esse tipo de problema de superlotação de ônibus. Tá? Então é bom frisar isso, que é uma coisa pontual relacionada aos alunos que residem na cidade. Tá bom? É bom a gente frisar isso. E veja bem como é que é o nosso custo aí, né? Para manter essa frota com peça, lavagem, né? Serviços de manutenção. Nós gastamos aí, né, investimos no transporte escolar para manutenção, 336 mil na nossa frota, que é composta de 23 ônibus, 5 motos e 3 veículos da Secretaria. E nas rotas terceirizadas, que tem, se não me engano, são 6 rotas terceirizadas, foram gastos 318 mil, somando aí 654 mil nesse período com o transporte escolar. O transporte escolar tem um peso grande para a gente na Secretaria. A aplicação da receita também, que é obrigatória por lei, que é o mínimo de 25%, a gente tem apurado aí um percentual de 27,26%. Então a gente está atendendo aí o mínimo de aplicação na educação. Em virtude de todo esse trabalho, todo esse investimento feito, também a gente não tem ficado sem colher os frutos disso. Né? Esse ano recebemos aí 715 mil de VAR, que é um valor de aluno referência pelo desempenho da educação. Então, 715 mil para ser utilizado agora no ano de 2025. E também a Escola Centro de Promoção, na 4ª edição do programa Alfabetiza MT, também está entre as escolas premiadas e vai receber um valor aí de 124.550 em 2 parcelas. A primeira parcela de 74 mil e alguma coisa, já recebe esse ano, e a segunda parcela no decorrer do ano que vem, para que a gente mantenha também o nosso desempenho na escola. Tá? Isso
faz parte do programa Alfabetiza, que é um programa de Estado, que avalia o índice da educação, e tendo um bom resultado, a gente tem esse aporte de recursos para que a gente possa cada vez mais investir na educação. Eu creio que rapidamente são esses os números, né? E se alguém tiver alguma dúvida, precisar de mais informações, a gente está lá na Secretaria à disposição da equipe lá para que a gente possa passar mais informações. Eu vou passar o último slide aqui, que são os contatos, né? Tem documentos com acesso no site da Prefeitura, no site da Ouvidoria, tem o telefone da Secretaria e também o WhatsApp, né? 98437-2612. Então, quem precisar de falar com a gente, mais informações, a gente está à disposição. Tá bom? Obrigado. Então, eu vou apresentar a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde do segundo quadrimestre do ano de 2025, referente aos meses de maio a agosto. Então, a nossa prestação de contas ela foi aprovada pelo nosso Conselho Municipal de Saúde em reunião dia 25 de setembro e conforme a nossa resolução 023 de 2025. Então, neste slide eu apresento a nossa capacidade instalada, né, do nosso município. Nós temos um hospital municipal de pequeno porte, com raio-x e aparelho de ultrassom. Nós temos 3 unidades básicas de saúde, com saúde bucal, e 2 equipes com adesão ao programa Mais Médicos. Nós temos um laboratório municipal, uma unidade descentralizada de reabilitação, uma equipe multiprofissional composta por fisioterapeuta, assistente social, nutricionista, psicóloga, os farmacêuticos também, que podem compor a equipe EMULT. Temos um departamento de vigilância em saúde e hoje os nossos recursos humanos existentes eles estão 131 funcionários, sendo 79 efetivos. Desses 79 estão inclusos os agentes de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde, 40 funcionários contratados, 6 comissionados, 4 PJs, que são os médicos, e 2 bolsistas, que são os médicos do Mais Médicos. Então, aqui eu apresento algumas produções durante esse quadrimestre. Na atenção primária, nós temos ali um total de 9.589 consultas médicas nos PSFs, 10.659 consultas de enfermagem, procedimentos técnicos 3.537, atendimento da odontologia 7.981 e ACS 11.932. Todas essas produções são extraídas direto dos nossos sistemas diários de produção e também do sistema de faturamento. No departamento de vigilância, nós temos 9.913 visitas dos ACS, dos ACEs, e 2.912 visitas pelos fiscais sanitários, da vigilância sanitária. Aqui nós temos a produção do nosso laboratório municipal. De exames, nós realizamos 17.864 exames e 6.070 pessoas atendidas, porque cada pessoa realiza mais de um exame, né? No laboratório particular, que é um laboratório contratualizado, nós realizamos 915 exames e entregamos 80 próteses dentárias pelo laboratório de prótese. A produção hospitalar somou 179.074 procedimentos. Esses procedimentos incluem tudo, né? Verificação de pressão, sutura, curativa, encerese, todos aqueles procedimentos que são realizados ali na frente do hospital por toda a equipe. Porque tudo isso é através do sistema CIA, onde nós faturamos cada procedimento hospitalar. Atendimento emergencial, nós tivemos 53 ocorrências graves, né? Na obstetrícia, 34 internações, na clínica médica, 161 e na pediatria, 25 internações. A nossa equipe multidisciplinar, as fisioterapeutas realizaram 11.647 atendimentos, a psicóloga, 1.240, nutricionista, 1.009 e assistente social, 1.041 atendimentos. A Central Municipal de Regulação, neste período, para encaminhamentos de exames especializados do consórcio e consultas, foram encaminhados 1.277 pacientes,
Geralmente, o fluxo é Alta Floresta, Colíder, Sinop, que é pelos serviços do consórcio. Raio-X foi 1.593 e pacientes encaminhados 1.935. Ultrassom no nosso hospital foram 387. Aquele quadradinho ali embaixo é o número de guias emitidas pelo nosso sistema Pentágono, que é o sistema do consórcio, né, intermunicipal de saúde, e aquele valor é o valor somado do consórcio nesses 4 meses. Então, de guias emitidas, nós gastamos R$ 356.501,56 no consórcio. O contrato de cirurgias eletivas que nós temos com Paranaíba, que é um valor fixo anual e é pago de forma mensal, nós realizamos 30 cirurgias de catarata, 8 de pterígio, 10 procedimentos de ag-laser, que é um procedimento de limpeza das lentes das cataratas, 36 cirurgias eletivas, que entra policistectomia, hernioplastia, vasectomia, otorrino, bucomaxilo, ginecologia, cirurgia ortopédica e vascular. E nós realizamos 48 endoscopias. Aqui eu apresento um pouco, né, da parte orçamentária, da execução orçamentária financeira. Conforme o Zé Roberto falou, é uma parte resumida. Então, assim, qualquer dúvida, qualquer questionamento, nós temos os relatórios na secretaria, no qual nós podemos apresentar para vocês. Então, de receitas, neste quadrimestre, nós tivemos do Estado R$ 134.692,36 e da parte federal, que são os repasses fixos pelo governo federal dos programas existentes, foram R$ 2.017.364,15. Então, o município entrou com uma contrapartida de R$ 5.349.398,89, né? Nós colocamos como receita, mas assim, ele não entra como receita, entra aí com a contrapartida do próprio. Então, o município, de recursos próprios, ele investiu 22,42% neste quadrimestre na Secretaria de Saúde, ultrapassando o valor mínimo, que é 15%, né? Então, o município, ele tem investido mais em todas as ações e gastos da Secretaria Municipal de Saúde. Porque se fôssemos para nós passar só com aquele valor do Estado e do Federal, nós não conseguiríamos executar os serviços, né, da Secretaria de Saúde. Então, de despesas, nós empenhamos 9 milhões, né, conforme o quadradinho ali, liquidamos ali 8 milhões e foram pagos R$ 7.387.520,15. Então, esse é o total das despesas realizadas neste quadrimestre. No quadrinho a seguir, eu mostro aqui, ficou pequenininho, mas aquele valor do Estado é o valor que ele repassa mensal, dando uma média de 33 mil mensal do Estado, que ele passa para assistência farmacêutica, 2.800, que está pouquinho ali, mas é pequenininho, né? Para atenção primária, que é para a gente custear os serviços dos PSLs, 21 mil. O PAICI, que é aquele valor do consórcio que vocês veem ali, 300 e poucos mil, é o valor que o Estado repassa para a gente custear os serviços especializados, 7.599. E da regionalização, 1.500. Então, dá uma média ali de 33 mil, mais ou menos, por mês, que o Estado repassa para a Secretaria de Saúde, somando aquele total de 134 mil. Nós tivemos aqui não é bem execução, na verdade, é uma receita, né? Nós tivemos de recurso extra que entrou para a Secretaria Municipal de Saúde, que é onde a gente consegue também ajudar na execução dos serviços, um recurso financeiro proveniente de emenda federal, no valor de 250 mil, para custear os serviços da alta e a média complexidade, e teve o repasse ali em parcela única no dia 19/8. Nós tivemos também, por
isso que aquele valor lá de 2 milhões federal está esse valor, por conta desses dois repasses. Um repasse de 640 mil que entrou dia 27/6, também proveniente de emenda federal, para custeio da atenção primária, que é o PAP, para o piso da atenção primária. Por isso que deu aquele valorzinho lá também de 2 milhões, que geralmente é em torno de 1 milhão que dá durante os 4 meses. Nesse quadrimestre foi realizada a aquisição de uma ambulância, que era proveniente também de uma emenda parlamentar do deputado estadual, no qual nós executamos, pagamos a ambulância e já prestou conta também. Ela saiu no valor de 270 mil, a emenda era de 250, uma contrapartida do município de 20 mil. Aqui eu coloquei algumas principais despesas da Secretaria Municipal de Saúde, de forma resumida também, que foram as despesas que mais se destacaram. Medicações, insumos e materiais, despesa com o Departamento de Água e Esgoto, que entra no orçamento da Secretaria de Saúde também. No G3, combustível para transporte de pacientes. A Itanorte, que é custeio das passagens para tratamento fora do município para os nossos pacientes. A Central Municipal de Regulação, o Laboratório de Análises Clínicas, Gêneros Alimentícios, a Energisa, pagamento de serviços médicos e despesas com folha de pagamento e obrigações patronais, e dentre outras obrigações patronais. Então, ali é o total, que é o que a gente gasta com a e as demais despesas que se destacaram dentro da Secretaria de Saúde neste quadrimestre. E é isso, a apresentação de contas desse quadrimestre. Aqui também está nosso contato, e-mail. Qualquer dúvida, estamos à disposição na apresentação dos relatórios no total das despesas. O RGF e o REREL, que são ainda a prestação de contas. Depois de a gente terminar essa parte aí, a gente entra na parte do planejamento para 2026 e 2029, que é o PPA, e LDO 2026. Aqui eu sempre começo como se fosse a primeira apresentação que fala da obrigatoriedade das audiências públicas, a data, a base legal da obrigatoriedade que a gente tem que fazer a audiência pública, o artigo 9º da Lei Complementar 101. Nós estamos em setembro, ela prevê as audiências públicas em maio, setembro e fevereiro. Nós estamos em setembro fazendo essa audiência pública de acordo com a legislação. A legislação estadual também é 12.527 e a legislação municipal também, 926 de 2015, trata dessa responsabilidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal, o objetivo dela é estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão. Então, essa lei é para poder dar um norte ao gestor para ele agir com responsabilidade na captação de recursos e nos gastos. Por isso que é o motivo que a gente tem que fazer aqui essa prestação de conta para mostrar o que foi feito. O detalhamento, eu sempre insisto, o detalhamento dessas informações estão disponibilizados no portal de transparência. Não tem como a gente trazer aqui detalhes mínimos, porque vai ficar 150 slides e acaba as pessoas também não conseguindo absorver as informações. Então a gente dá uma síntese geral e aí depois, se quem tiver interesse, acessa o portal de transparência e lá está tudo discriminado. Então a função do resultado da LRF é tornar com que a gente receba um resultado melhor, melhorar a administração pública e melhorar a transparência da gestão fiscal. O relatório de gestão fiscal ele objetiva o controle e o monitoramento, a publicidade que todos os atos do setor público são publicados, e nós temos a obrigatoriedade de atender alguns princípios de limites de valores lá. Gasto com pessoal é um deles. Dívida consolidada líquida, outro ponto importante. Controle dos gastos mínimos obrigatórios, que é saúde, educação e contratação de operações de crédito. Essa nós terminamos agora mês passado, nós tínhamos uma operação de crédito que foi encerrada, não tem mais, já foi paga. Então o convite dessa audiência pública, ele foi feito no rádio, foi feito aqui na TV Piacás, foi feito diversos convites para partidos políticos, secretariado, foi afixado no mural e publicamos ainda no jornal da MM.
com a intenção que houvesse bastante participação popular, o máximo possível. Nós escolhemos esse horário porque nós já tentamos vários horários, fizemos à noite, à tardezinha, mais à noite, e o horário que mais foi conveniente foi esse aqui, então estamos fazendo nesse horário. Nós temos aí a base de cálculo para poder encontrar os valores mínimos para aplicação em saúde e educação. Então nós temos ali IPTU, multas e juros de mora mais dívida ativa, o valor arrecadado, a saúde está em vermelho, 15%, e a educação está em azul, 25%. Então vocês olham a linha da especificação da receita, quanto que foi arrecadado, quanto que vai para a saúde e quanto que vai para a educação. Então nós temos ali IPTU, ITBI, ISSQN, imposto de renda, que são impostos municipais. Aí nós temos FPN e ITR, cota a parte do ouro, que faz parte de financiamentos, o tal do IOF, né? Mais o FPN, são recursos federal. E o ICMS, o IPVA e o IPI são recursos estaduais. Então nós temos ali uma base de cálculo de 36.407.000, o mínimo a ser investido na educação é 9.101.000 e na saúde 5.349. Seguindo essa base de cálculo, então nós temos aqui o gasto na educação. Despesa liquidada de janeiro até agosto, 3.817.376. A contribuição ao Fundeb, 6.107.000. Esse valor que é arrecadado, FPM, ICMS, IPVA e ITR. 20% desse valor ele é devolvido para o Fundo Nacional de Formação do Fundeb e aí depois o Fundeb devolve para cada município de acordo com a quantidade de alunos. Tá? Então nós temos ali 6.107.000 de contribuição, o total do gasto para manutenção e desenvolvimento do ensino foi de 27,26%, ou seja, 9.924.000. Nós recebemos do Fundeb 7.337.000 e nós contribuímos com 6.107.000. Então houve uma vantagem financeira de 1.230.000. Os 70% foi recebido 7.337.000, os 70% que é para gasto do pessoal da rede pública, salário e encargos, daria 5.136.000. Nós gastamos 6.855.000, ou seja, 93,42% do montante arrecadado. Na saúde, a base de cálculo é um pouquinho diferente do que o valor da educação, porque o 1% do FPM não entra na saúde. Deu lá 744.000. Então, na base de cálculo da educação deu 36 milhões e pouquinho, e na saúde 35.662. Então 15% dá 5.349.000. Aí nós temos lá as despesas efetivamente liquidadas, 7.995.757, e o índice que a secretária apresentou, 22,42. Nós temos aí um gasto acima do limite mínimo de 2.646.000. Quando se trata de despesa liquidada, é assim, a despesa que foi realizada, quando era liquidada, quando o produto já foi entregue ou o serviço já foi realizado. Então, no serviço público a gente fala despesa liquidada. Não necessariamente ela esteja paga, tá? Ela está liquidada, já pronta para pagamento. Aí nós temos uma avaliação da receita própria. Nós tivemos uma arrecadação de receitas correntes de janeiro até agosto de 49.542. De impostos e taxas, 4.378. De iluminação pública, 715.000. De serviços do DAI, 726. E outras receitas adicionais, 296.000. Então o total da receita própria deu 6.116. Comparando com o total da receita corrente arrecadada, então dá 12,35%. Tá? A norma não é estabelecida, mas ela é previamente cobrada sempre que a gente tenha no mínimo 10% de receita própria em relação ao montante arrecadado. E isso agora passa a contar, né, para a transferência de ICMS, que a partir do ano que vem já começa, vai ser contado a melhoria dos scores da educação, melhoria dos scores da saúde, a receita própria, a população. Então isso tudo vai fazer parte
do volume de recurso que vai ser transferido pelo Estado. Se o município não seguir a cartilha, cobrando os impostos devidos, abrindo exceções e fazendo um monte de anistia de dívida, ele vai ser penalizado. Então ele vai receber menos recursos do que teria direito. Então nós temos que cobrar literalmente e seguir a norma da tributação, da legislação também. A receita corrente líquida nos últimos 12 meses ela totalizou 75.686. Nós temos ali gasto com o pessoal 30.347, serviços terceirizados 2.444. Aqui está incluído alguns contratos da Secretaria de Educação e serviços médicos, totalizando 32.791. Total de gasto com o pessoal 43,33%. Então, quanto mais se arrecada, mantendo-se as despesas, menor é o índice. Mais para frente a gente vai ver que o município começa a perder receita, a despesa se mantém, aumenta, logo o índice vai aumentar também. De janeiro até setembro, até agosto, a receita corrente líquida 49.200.000, pessoal em encargo só dentro desse ano, está 19.494. Serviços terceirizados, 1.574, totalizando 21.068.000. Então, o total do índice de gasto com salários e encargos, 42,81. Agora nós vamos trabalhar no REREL. O REREL ele é o relatório resumido da execução orçamentária. Então, a execução orçamentária é a realização do dia a dia, do gasto, da receita e as despesas do dia a dia. Então, quando que a gente vai tratar da elaboração desse orçamento? A hora que a gente mostrar aqui a LDO, que vai dar as diretrizes para a elaboração do orçamento. E, na sequência, aqui a gente tem que apresentar o que foi que aconteceu com o orçamento, quanto arrecadou e quanto gastou. Também o convite foi feito da mesma forma que eu já expliquei no início. Aí nós temos as informações das receitas. Então, o total da receita orçamentária está previsto 85.686, consolidada com o Fundo de Previdência, foi arrecadado 54.811, ou seja, 63,96. Como nós estamos em agosto, nós cumprimos 2/3 do ano, então seria 33% seria de janeiro a maio, 66,66% de janeiro até agosto. Se a gente tivesse arrecadado acima de 66, eu deixaria ali azul. Como a gente arrecadou a menos de 66,66, está em vermelho. Então, um alerta. Foi arrecadado 63,96. Total de receitas correntes, 63%, arrecadou 50 milhões. Receitas tributárias, uma previsão de 6.476, arrecadou 616. E normalmente o IPTU, o alvará, que são as receitas mais fortes do município, é arrecadado normalmente no começo do exercício, até a metade do ano. Então, por isso que atingiu os índices lá em cima. Contribuições sociais, que é o valor que é pago pelos servidores para a Previdência. 1.063 foi arrecadado, deu 64,98%. Iluminação pública, 715 mil, não atendeu também a expectativa, 71,51%. Serviço, estava previsto 1.201, arrecadou 726, deu 60%. Receita patrimonial é o saldo financeiro que a Prefeitura tem nas contas, que fica no mercado financeiro ou aplicado, né? Então teve o rendimento lá, 1.683, já deu 118%. Montante de transferências correntes. Transferências da União, nós recebemos lá 16.847.000, 55,27%. Então está abaixo daquilo que a gente preveu o ano passado. Transferências do Estado, 15.997, 58,83%, também abaixo daquilo que a gente preveu. O orçamento a gente não faz assim a bel prazer, vamos lançar um valor aqui e vamos continuar. Não, nós fizemos um orçamento com base na média histórica. Então nós fizemos um orçamento do ano passado para 2025 com base na arrecadação 2022, 2023 e 2024 estava em curso. 2024 foi um ano bom de arrecadação e a gente preveu para 2025 um ano excelente. E
e não está cumprindo, a arrecadação está pouca, mas a despesa não parou. Então, vamos continuar ali. Outras receitas correntes, já incluído Previap e Prefeitura, 366 mil, deu acima do previsto, 75%. E transferências de capital, que são receitas de convênio celebrado no Estado com a União, 5 milhões e 70 era o valor previsto, foi arrecadado 4 milhões e 26, deu 79%. Receita intra é o valor que o município repassou para a Previdência, além dos valores normais, que são os encargos da parte do servidor, que o servidor contribui. Deu 3 milhões e 46, quase 76% do previsto. As despesas, nós estamos lá, a despesa está em azul porque não atingiu 66,66. Então, é sinal que a administração está fazendo economia, está segurando e gastando dentro do que foi arrecadado. Então, nós temos lá a despesa fixada, 83 milhões, foi empenhado 51.574. Esse empenhado não quer dizer que estejam tudo executado. Existe contrato ali que vai até o final do ano, está empenhado até o final do ano, mas não se realizou a despesa ainda, não se concretizou a despesa ainda, mas está empenhado, já está garantido que vai acontecer. Então, nós temos ali também despesas correntes. As despesas correntes são as despesas de manutenção, gasto com salário, pagamento de conta de energia, abastecimento, manutenção em geral. E as despesas de capital são as despesas de investimento, são as despesas de construção de pavimentação asfáltica, iluminação pública e outras despesas que ficam na infraestrutura. Então nós temos lá 45 milhões de despesa corrente, atingiu 63,60 do montante previsto. Despesa com o pessoal. Está previsto para o ano 30 milhões e 700, nós gastamos 17.840. Juros da dívida, 10.985, era o financiamento que eles tinham com o Banco do Brasil, que acabou de pagar esse ano. Outras despesas correntes, 67,33. Por que ela ficou vermelha? Porque ela excedeu o limite de 66. Gastou a mais do que estava previsto. Então ali vai ter que dar uma brecadazinha, apesar de ser pequena, mas tem que segurar. Mas de repente é assim, está empenhado, mas ainda não foi executado. A gente já está sinalizando ali. Daqui para o final do ano acaba arrecadando o recurso que vai superar, vai suprir essa despesa, então fica atendida essa necessidade também. Despesa de capital 53,19%, investimento 52% e amortização da dívida, que ali tem pagamento de financiamento do INSS e tinha o financiamento do Banco do Brasil. Despesa intra-orçamentária, 3.179, relacionada com a Previdência. Então, nós começamos o ano de 2025 com um orçamento de 89 milhões, Prefeitura e Previdência, e estamos em agosto com 89.940, que foi suplementado. 70 mil foi do Previap, que sobrou o saldo do ano passado, e aí foi incrementado no orçamento desse ano, e 870 mil foi da Prefeitura, até agosto. Aí eu tenho aqui uma síntese das despesas realizadas por unidade orçamentária. Vou fazer meio rápido para vocês terem uma visão, só para elucidar melhor aqui. Então, Câmara de Vereadores tem um orçamento de 3.100, recebeu até agosto 2 milhões e 66 e empenhou 1.467. Gabinete do Prefeito, ele tem um orçamento de 1.643, com os seus departamentos, empenhou, né, 1 milhão e 21. Secretaria de Administração, 5 milhões e 461. Aí tem os departamentos, 3 milhões e 942. Secretaria de Educação, tem um orçamento de 19 milhões e 268. Aí teve as despesas separadas por departamento, 11 milhões e 938. Cultura, tem um orçamento de 901. Já empenhou nos 635. Finanças, tem um orçamento de 3 milhões e 879, já empenhou 2,047. Saúde, tem um orçamento de 19 milhões e 99, já foi empenhado 12 milhões e 160.
Secretaria de Saúde, DAI, 813 mil, tem um orçamento de 3.625. Assistência Social, tem um orçamento de 4.363, empenhou 2.132. E aí, a assessoria contábil, minha, do Eliandro e o Roberto De Carli para atender a Previdência. Beleza? Vamos para a LDO. Ali no PPA, você observa que ele não mostrou valor, porque a gente tem que traçar os programas e lá no PPA ele pega o valor para 4 anos. Então, o que seria 1 milhão ano que vem vai ser 4 milhões no PPA. Então, fica um valor bem exorbitante para ser avaliado. Tem que olhar mesmo na documentação. Mesma coisa, a obrigatoriedade das audiências públicas, mesma informação. As metas e as prioridades. Então, o PPA, ele traça os programas, os objetivos, todas aquelas informações. E na LDO, você vai colocar as metas e a prioridade para o ano. Então, o ano que vem, para 2026. Então, o que é meta estabelecida para 4 anos e o que é a prioridade para 2026? De acordo com a expectativa e com a arrecadação dos recursos, vai ser traçado as despesas. Dentre elas, traçam-se as regras, vedação de limite para despesas de poderes, autoriza o aumento de despesas com gasto pessoal, já está previsto lá também. A nossa previsão foi assim, prefeito, não ultrapassar o mesmo índice desse ano, entendeu? Porque assim, se você tiver uma receita melhor, automaticamente o índice vai cair. Com certeza você consegue aumentar mais um pouco o salário do pessoal, tratar de salário. Se a receita for menor, você manter, o índice vai aumentar. Aí você vai ter que fazer algum tipo de contenção para poder manter o índice. Então você vai ter que fazer corte de hora extra, corte de algumas vantagens, para poder manter, senão não sobra recurso para poder tocar o município, entendeu? Essa é uma faca na garganta, mas é uma realidade. Regulamento das transferências dos entes público e privado, disciplina e equilíbrio. Então a LDO, ela traça todas as informações, todo o norte que o orçamento tem que seguir. Então é lei das diretrizes orçamentárias. Então o elo de ligação dela entre o PPA e o orçamento é a LDO. E aí nós temos já o esboço da lei. Trata do orçamento para 2026, né? Será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, as prioridades, metas e tal. E aí a gente vai ter os anexos, metas fiscais, prioridades da administração, estrutura de orçamento, as diretrizes para elaboração do orçamento, as disposições sobre a dívida municipal. Hoje não tem dívida, só tem uma dívida do INSS. Mas se o prefeito tiver interesse em fazer um financiamento para fazer aquisição de maquinário ou uma energia solar, sei lá, qualquer coisa dessa natureza que seja um investimento, aí tem toda uma disposição de como buscar esse recurso, até quanto pode ir, despesa primária. Então o resultado primário é de 630 mil. Aí nós temos lá juros ativos, uma previsão de receber recursos, e os juros passivos 85 mil. Então o resultado nominal esperado é 1.839.000. Evolução do patrimônio líquido. Em 2022 existia um patrimônio de 93.618.000, em 2023 91.804, em 2024 120.207. A dívida pública, INSS 220.000 para o ano que vem. Precatórios, existe um precatório hoje, uma soma de precatórios hoje de 2.200.000. Restos a pagar, na sequência que continua, a gente acredita que vai fechar com 250.000 no final do ano. Depósito restituído 150.000 e 5 milhões de dinheiro em caixa. Então, haveres de dívida ativa 800.000. Então, tem uma dívida consolidada líquida de 2.980.000. Despesas obrigatórias de caráter continuado. Nós não temos vantagem nas transferências do Estado e da União, está zero agora. A nossa perspectiva de aumento da receita própria, 2.153.000. E uma previsão de aumento na transferência para o Fundeb, de 2 milhões.
Então nós temos lá uma redução de gastos obrigatório na casa de 847 mil. Para poder, eu lancei como se fosse tudo aumento de salário, para poder zerar a margem de expansão para o ano que vem, comparado com os números que tem aí. Então nós não temos chance hoje de fazer despesa obrigatória de caráter continuado. Aqui ainda fala da estrutura do orçamento, as despesas obrigatórias, tá? Continua. Esse aqui é só o texto da lei, tá? Então ele é muito extenso. A lei tem 58 artigos. E aqui nós vamos para a síntese dos números, que eu acredito que vocês gostam de números. Então, receitas correntes, uma previsão de 78.430, impostos e taxas 7 milhões e 200. Em cima é só imposto, né? Taxa não, as taxas estão embaixo, 1.415, contribuições patrimonial 2.620, receita de serviço 1.199, transferências correntes 75 e outras receitas 148 mil, e redução para a formação do Fundeb 9.480, totalizando 78 milhões líquido, e receita de capital 4.570. Então o município, a prefeitura fecha com orçamento com 83 milhões. O Previap 2.216 de receita corrente e 4.284 de receita intra, fechando 6 milhões e meio. Aí nós temos as principais receitas: FPM 20 milhões e 700, ITR 2 milhões, recursos vinculados à saúde 5.745 e dedução para o Fundeb 4.400, tendo uma perspectiva de 24 milhões de receitas da União. E receita do Estado, uma perspectiva de 22 milhões. As despesas, 76.447, pessoal e encargos, 37 milhões e 900, aqui está a Prefeitura, a Câmara, os aposentados, pensionistas, todo mundo incluído. Juros e encargos, 85, e manutenção, 38 milhões, 6 milhões e 353, despesa de capital. Fecha um orçamento de 89,5. Aqui, riscos e providências. Então nós temos aqui uma previsão demanda trabalhista, 200 mil, decisões judiciais, 50 mil. Isso aqui é tudo fictício, a gente não sabe se vai acontecer ou não, mas tem que ter uma previsão, tem que imaginar que pode acontecer isso. Outros passivos, 30 mil, e assistências gerais, contra a seca, 10 mil, contra enchente 10 mil, contra as catástrofes 10 mil, epidemias 10 mil e outros 30 mil. Então a gente prevê o que pode acontecer, quase igual a mãe de Ná, mas se não acontecer, melhor, né? Então, mas está ali previsto, tem que existir essa possibilidade, porque o gestor não pode ficar amarrado diante de uma situação inesperada. O que eu faço agora? Não, está ali, está previsto alguma coisa. Riscos fiscais e providência. Frustração de arrecadação, uma previsão de 130 mil, 150 mil de IPTU, 50 mil de ISS-QN e 30 mil de taxas. Restituição de tributos, IPTU 5 mil, ISS-QN 5 mil e TBI 5 mil. Essa restituição aqui, de repente a pessoa vai lá, paga dobrado o imposto e entra com um pedido para o Jacques fala, não, vamos devolver. Ela pagou 2 vezes o ISS-QN, então tem que devolver. Outros riscos fiscais, 15 mil, discrepância de estimativa, 140 mil. Então aqui prevemos um risco fiscal de 300 mil. Renúncia e receita, essa não tem choro. Renunciou, acabou, não tem mais, você tem que compensar da onde vai tirar. Então nós temos lá IPTU de aposentados, 180 mil reais. Desconto para pagamento à vista, 25 mil. IPTU incentivos fiscais, 5 mil. Você é uma empresa que quer se estabelecer, compra um terreno, vai gerar 150 empregos, o prefeito vai, não, 5 anos você não vai pagar IPTU. É justo, desde que a Câmara autorize. IPTU, multas e juros de mora no refis, 20 mil, e alvará de licença, desconto, 20 mil. Então, uma renúncia prevista de 250 mil. Essa renúncia tem que ser compensada com a revisão da planta genérica de valores. A distribuição das despesas, aqui nós vamos bem rapidinho. O orçamento da Câmara, 3 milhões. O presidente já reclamou que é 3 milhões e meio, que tem um monte de compromisso para o ano que vem. Gabinete do prefeito,
2.405.000. Secretaria de Administração, 5.324.000. Secretaria de Educação, 8.262. Secretaria de Educação Fundeb, 14.130.000. Secretaria de Finanças, 3.973. Secretaria de Saúde, 20.460. Secretaria de Saúde DAI, 2.277. Assistência Social, 3.889. Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 1.007.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 2.426. Secretaria de Urbanismo, 4.478. E Infraestrutura, 11.344. E Esporte, 915. Previap, 6,5. Então, 89,5. E aqui também vai para a ouvidoria tirar as dúvidas, né? Quem tiver qualquer dúvida, quiser informação, igual nós já falamos.